Que bate-papo incrível hoje com Dionísio Campos, Corporate Manager da Motorola Mobility by Lenovo. É isso aí, você vai aprender muito mais a respeito da construção desse segmento, da segurança, com algumas dicas e toques muito bons. Governança, tecnologia, estratégia. Acompanha. Eu te convido a assistir agora, segunda-feira, 8 horas da manhã. O mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 487 do nosso Café com Segurança. Ei! O Alberto hoje não foi, ó. Outro dia ele falou sozinho, né? E é muito bom, galera, estarmos juntos. Todas as segundas-feiras, às 8 horas da manhã, episódios inéditos do nosso Café com Segurança, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas, skills, boas práticas. Dicas, skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham o seu tempo e conhecimento aqui conosco. E é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. Eu. E a nossa mascote? Cadê ela? o Eusébia? É o Zébia Matoso? Eu deixo o pessoal aqui como tutor da Eusébia, cara, e ele some com ela, bicho. Tá vendo, cara? Cristian Visval. Adalberto Benhaja. Vamos animar! Bora animar! E o nosso convidado mais do que especial de hoje, Dionísio Campos, está conosco. Bom dia, Dionísio. Bom dia, prazer estar com vocês aqui. E como um café sempre é bom, né? Com segurança, melhor ainda. Vamos ver o que a gente pode conversar e contribuir. Muito bom. Fantástico. A gente que está transmitindo pelo YouTube, youtube.com/CT Segurança, mas também estamos no Spotify, isso mesmo? Viramos podcast, Adalberto Benhaja. Sim, Kleber Reis. Estamos lá no Spotify. Você vai lá dentro do aplicativo do Spotify, você procura Café com Segurança e quando você entra lá dentro, você tem todos os episódios. A gente chega hoje ao nosso 487º episódio, 487 episódios para você se esbaldar de conhecimento, produzido pelos nossos queridos convidados que passaram por aqui ao longo desses mais de 2 anos. Era para ter sido só uma brincadeirinha, 15 dias, mas não! Passamos de 2 anos, estamos aqui, 487 episódios. Então bora lá, e dá para você se inscrever também. Ah! Você se inscreve e aí sempre que subir um episódio novo, você é notificado para você ouvir os episódios do Café com Segurança. Você sabe, Clebão, que a excelência não é uma habilidade, é uma atitude. Mandou bem, mandou bem. O Ada sempre traz, Dionísio, uma frase, né? Depois desse momento que ele fala no Spotify, sempre traz uma frase motivacional, mas tá melhorando, tá evoluindo. Nem sempre é bem motivacional, né? Mas quase nunca, né? Às Tipo, vezes é quase nunca. motivacional, mas enfim, tem... Todos, boa! Eusébia voando aqui. A Eusébia chegou voando, pessoal. Que mal ideia essa do Christian. Não, mas na boa. Tem Já que tirar. dar um corte isso daí. Eu quero A um corte Eusébia disso chegou daqui. voando, Ela literalmente. tentou voar, né? Apareceu. Ela tentou Não. voar. Acabamos de descobrir que frango não Ó, voa. o Cris tacou e o Eusébia longe. Queria colocar no café aqui. Aqui tá assim. Tadinha, né, Eusébia? Muito bom, galera. E hoje a gente vai falar... Qual que é o nosso tema de hoje, Adalberto Benhaja? Trairagem. Vamos falar de tecnologia. Influência da tecnologia na governança da segurança corporativa. A gente que tá Rapaz. com A esse gente já convidado sabe que o Kleber é a pessoa do teleprompter aqui. mais... Exatamente. Não tá. Tá na ficha, Cristian Visval. Tá na Aí, fichinha do aí, Café aí. com Segurança aqui, ó. E a gente tá com o Dionísio Campos. Ele que é Corporate Security Manager Latam da Motorola Mobility by Lenovo. Dionísio, mais uma vez, super obrigado pela tua presença, participação e contribuição aqui com a gente no Café com Segurança. Mas antes de a gente falar da influência da tecnologia, eu queria que você falasse para nossa audiência, contasse um pouquinho da tua história, da tua trajetória.
Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar falando sobre segurança, né? A minha trajetória, eu estou há 37 anos na área de segurança. É claro, eu comecei pequenininho, né? Uns 4, 5 anos de idade, então eu estou há 37 anos na área de segurança. O Eu Silvano comecei... também começou pequenininho, John, Foi, desculpa foi, interromper. ele A diferença continua só que ele pequenininho, né? continua Eu continuo, ele pequenininho, não subiu, não cresceu. E eu Contra fatos comecei... não há argumentos, né, Há cara? Não tem 37 anos, né, o Silvano estava se aposentando, entendeu? Aquela- Eu iniciei a minha carreira na época era supervisor de segurança do trabalho, não existia nem a classificação técnica, né? Trabalhei 7 anos nessa parte, em empresas automobilísticas, 2 diferentes automobilísticas, que foi uma grande escola, e numa dessas automobilísticas passei a trabalhar com a área de segurança patrimonial na época. Durante todos esses anos, eu trabalhei em grandes empresas por um longo período, trabalhei na área química, na área que eles chamam de domos sanitários, trabalhei na parte de telecomunicações, então trabalhei numa indústria de telecomunicação que é onde começou a ter um contato maior com a tecnologia, né? Apesar que lá na parte de indústria química já começamos a ter mais aproximação com a tecnologia. E depois também trabalhei como consultor, então conheço os 2 lados, né? O lado tanto do provedor como do tomador de serviço. E trabalhei na área de hotelaria há alguns anos, que também foi um grande aprendizado, porque muitas vezes você fala, poxa, hotel, né? Você chega no hotel, é uma coisa tão tranquila, né? E é onde eu aprendi muito, porque você tem que fazer você muda o seu estilo de segurança, né? Porque você tem que ser o cliente é muito mais um foco muito mais intenso do que um cliente de outros setores, né? Porque você está tratando com um universo de pessoas diferentes países e diferentes culturas. Então você aprende muito com isso, como fazer a segurança com hospitalidade, com gentileza, porque a segurança tem um passado já que vem desde a época quando começou com a introdução de guardas patrimoniais nos bancos, né, por exigência, e agora estou na Motorola, que é Motorola Mobility. Ela é uma empresa Lenovo Company, né, que nós chamamos, e estou aí. Não dá para falar, se for para falar muito aqui, eu vou ocupar muito tempo. E já participei de vários congressos, sou um dos fundadores da ABSEG, né? Eu me orgulho muito com os amigos. Não vou citar todos, porque aqueles que eu esquecer já faz tempo, né? Faz mais de 15 anos que foi aberta a ABSEG. Nós começamos em Tarcísio Neves, Igor Pípolo, Eitan Magal, Aníbal Sartori, Taborda, não consigo, o Ricardo Franco Coelho, um grande amigo. E foi uma grande luta, quer dizer, incentivo, o que nós queríamos era incentivar a produção de conhecimento, né? Eu sou membro da ASE, eu fui vice-presidente da ASE no capítulo São Paulo, fui vice-presidente no capítulo Rio em 2019, creio. Se errar, os presidentes da ASE, por favor, não leve em consideração, mas é também uma grande entidade que produz conhecimento de segurança. E tenho vários cursos de especialização, liderança de executivos na Wharton, que é um grande instituto da Universidade da Pensilvânia, negociação avançada em Berkeley, e assim, no Brasil, em vários cursos, porque não existe uma formação acadêmica no Brasil que seja relevante, que seja tão forte. Existem várias iniciativas que são obviamente muito bem-vindas, mas a gente ainda depende muito da produção de conhecimento externo. E do compartilhamento dessas informações, né? A ESES, por exemplo, provê muito essa condição de colaboração, né, entre os gestores. Muito bacana a iniciativa. Eles produzem muito conhecimento, né, muito material que suporta, que dá apoio ao gestor, o que é muito importante, né, porque a cada dia, assim como a tecnologia, né, o módulo de gestão vai se modificando, vai se atualizando,
e tem que estar próximo à nossa realidade. Né? E já mandando um abraço, né, para toda essa galera Um do abraço que você a todos, citou, né? já passaram aqui. Muitos desses profissionais já tiveram aqui também colaborando aqui no nosso Café com Segurança. Diga lá, Silvio. Ô, Diniz, quando você fala de conhecimento, uma coisa muito interessante quando a gente fala tecnologia e conhecimento, tecnologia muitas vezes quando a gente traz para o Brasil, a gente tem que fazer o movimento que a gente chama de tropicalização do produto. Sim, né? sim. Conhecimento, eu imagino, também tem, porque segurança é uma questão cultural, né? É um movimento cultural, então ele está muito arraigado com a cultura onde ele está sendo implantado. O quanto desse conhecimento, por exemplo, que a ASIS traz, tem a necessidade de passar por esse movimento de tropicalizar? Olha, no meu ponto de vista, a segurança, na maior parte dos seus conceitos, são universais. Né? Você tem conceito de segurança que é universal. O material que a ASIS produz são materiais muito próximos de tudo aquilo que nós necessitamos. Mas tem muita coisa que você tem que tropicalizar por uma questão cultural. Né? Então, nem tudo que você faz, por exemplo, nos Estados Unidos, você pode fazer no Brasil. Por quê? Porque nós obedecemos legislações diferentes, com atuações diferentes dos governos, né, em cima desse trabalho, em cima desse setor. E também um exemplo é que você tem a utilização de ferramentas que são disponíveis para todo o público internacional, mas que muitas vezes não podemos utilizar no Brasil por questões legais. Um exemplo interessante é na Colômbia. Né? Eu tive na Colômbia fazendo uma investigação de uma fraude, e lá é permitido que você utilize o polígrafo. Né? Desde que haja o consentimento do empregado, você pode utilizar o polígrafo. O que aqui é extremamente proibido, né? Você não pode fazer isso. E é uma ferramenta muito... complementar, né? Ela não tem a sua totalidade, a sua efetividade total, mas ela é muito complementar. No México também é permitido a utilização de polígrafo, também com consentimento, mas aqui nem com consentimento. Então, é uma ferramenta, né? Então, dentro dos conhecimentos que você recebe, dos treinamentos, de toda a informação sobre como atuar, como manejar um polígrafo, ela é importante para o seu conhecimento. No meu caso, como Latam, eu respondo desde o México até a Terra del Fuego, na Argentina. Então, obviamente que a gente tem que estar conhecendo e adaptando o que você falou, não só o conhecimento, mas os procedimentos a cada cultura, respeitando as particularidades dos países. Sabe que o Adalberto foi colocado num polígrafo uma vez, né? Ah, é? Não conseguiu dar nada porque não pegava pulsação. Diniz, dentro do nosso mercado, às vezes existe até o pessoal se confunde com o nome da Motorola, porque existem algumas empresas Motorola, né? Tem a Motorola Solutions, Motorola Security e Motorola Mobility. Eu queria que você falasse um pouquinho da diferença, se tem essa diferença, e quais são as soluções que a Motorola Mobility tem na questão de tecnologia. Olha, você tinha no passado Motorola, que houve um split e se dividiu entre Motorola Mobility e a Motorola Solution, onde as soluções de segurança vêm da Motorola, que a Motorola Solution produz mais a questão de equipamentos mais parrudos, como a parte de HT, por exemplo, que é utilizado, é um excelente HT, é utilizado por diversas forças policiais ou serviços também, né? Mas a produção é Motorola Solution. No caso da Motorola Mobility, nós fabricamos somente celulares e iniciamos agora com tablets também. Então, a parte de tecnologia que nós temos na área de celular, ela muda a cada dia. Né? Esse ano já tivemos, acho que 4 lançamentos de celulares diferentes. Então, este é um mercado, é um setor que ele está evoluindo todos os dias. E você tem grandes players como a Apple, Samsung e outras empresas que são players, mas obviamente que a Motorola é melhor. Mas a tecnologia ela está impregnada em todos os dias, né? Em todo o processo
interno da Motorola é um processo dinâmico. Nós temos as nossas áreas de desenvolvimento que são muito importantes para a evolução da tecnologia e acompanhar, né? Acompanhar não só a tecnologia, mas também a demanda do próprio cliente, do próprio consumidor. Que cada dia mais você vê o selfie, você vê as fotos, hoje você utiliza um celular, um smartphone, máquina fotográfica quase não é mais utilizado, né? Quer dizer, é utilizado, mas não na escala que nós tínhamos anteriormente. Então, é essa a divisão e é uma empresa que cada dia está crescendo, né? Não somente no Brasil, mas também na Europa, nos Estados Unidos, na Índia, e isso é um mercado muito grande que nós temos. Mas o Brasil produz somente para a América Latina. Júnior, você comentou sobre o tempo, né, que você está no mercado, as empresas que você passou, as associações que você tocou e atua e atuou. Na sua visão, o que mudou, o que está mudando dentro do segmento de segurança? O que o profissional de tempos atrás precisava e tinha, ao que hoje precisa ter e tinha? Essa é uma pergunta que eu já fiz para o Silvano, só que ele esqueceu porque faz muito tempo, né? Faz 200 anos. Aí ele falou, esqueci, não lembro. Mas aí, como eu tenho certeza que você tem Competências uma e memória melhor habilidades, do que a né? do Silvano. É que naquela época também a segurança era com gansos, né? Aí Era muda atacando tudo. pedra, assim, né? Tipo, enfim. Eu vou jogar meus mamutes para cima deles. Olha, a segurança é duro, né? Quando você fala, pô, comecei há 37 anos atrás. Imagina o Silvano, então, que fala 100 e poucos anos atrás. A segurança é muito interessante você ver a evolução que teve, tanto da segurança e a exigência em cima do gestor para que ele mude ou para que ele se adapte aos modos de gestão atuais. Você tem uma segurança que começou, acredito, mais legalizada lá por idos de 78, eu não me recordo. É a questão que aquele amigos, o Al e o Alzheimer, aqueles alemães, eles começam a nos... Né? Não é verdade isso? Ele vai falar, esqueci. Quem? Então, você tem assim uma... Desculpa. Eu não queria estar Já falando virou pra todo corte, mundo. já virou corte. Então, Eu não posso falar que eu estou acostumado que eu esqueço. então você tem uma segurança que ela veio de uma visão muito militar, né? Então, quando você teve a introdução da segurança patrimonial nos bancos, né? Que foi uma exigência de o banco ter a própria segurança patrimonial, e daí você vai partindo, eu sempre faço uma distinção entre segurança pública e segurança corporativa das empresas privadas, porque respeito muito, tenho grandes amigos em todos os setores, em todos os departamentos de segurança, mas a evolução que você tem saindo de uma posição mais militaresca, né, com mais atitude militar, onde o vigilante quase bate continência, quase era uma coisa muito mais rígida, você vem evoluindo, onde a exigência da própria sociedade, a exigência das próprias empresas faz com que você se adapte e você mude a sua maneira de fazer a gestão. Você já não pode chegar lá e mandar, né? Você tem que ter sempre o convencimento. E o convencimento de qualquer projeto, ele passa por uma questão de conhecimento anterior que deve ser adquirido pelo profissional, primordialmente por análise de risco, por o diagnóstico, o que não existia muito anterior. Era assim, vamos proteger porque tem um bandido ali fora e pode atacar, né? Hoje você tem, passado todos esses anos, uma evolução constante e uma exigência maior, uma adaptação do profissional de segurança a esse mundo corporativo. Ela é difícil para alguns e para outros tem maior facilidade, mas ela é condição sine qua non. Então, a evolução eu vejo vindo de uma parte muito mais militar e operacional, né, onde hoje a gente tem que ter muito mais estratégia e inteligência. Então, Acho uma coisa acho que importante que a evolução. quantidade de informação que a gente é capaz de produzir hoje para tomar de decisão, que basicamente o que você falou agora há pouco, né?
que agora a gente tem muito mais condições de tomar uma decisão mais assertiva para fazer segurança. Eu tenho a impressão que a gente começou a tratar muito mais antes, né, do que o depois. Ou seja, eu comecei a evitar muito problema, tipo, eu tenho que fazer uma segurança armada, uma escolta, colocar guarda, porque eu posso ter um problema aqui nessa posição. Então, começou a se tratar antes, para que essa posição não ficasse mais tão vulnerável ou que não ficasse tão suscetível, né? Então, é como se eu fosse assim, antes eu deixava uma caixa à vista, então ela era roubada. Agora eu consigo tratar a informação de uma forma diferente, para que essa caixa não seja mais um ponto de fraqueza. E isso ajudou bastante também na segurança. Sim, sem dúvida. O que você tem hoje, e você sempre tem que trabalhar, você tinha uma segurança há anos atrás, não vou ficar falando de data, isso é um pouco deprimente para alguns, né? Para mim não tem problema, não. A barba já ficou branca, então é claro que eu estou pintando de branco, é uma moda que está aí, né? Mas você tem, assim, uma questão de, hoje, você faz uma prevenção, um trabalho de prevenção muito maior, onde você tinha, tempos idos, um trabalho de reação. Então, você reagia às ameaças, né? Hoje, você procura fazer a identificação dessa ameaça, né? Porque sempre dentro daquela escala, né, nós temos a ameaça, temos a vulnerabilidade e você tem o risco em si que você vai tratar. Isso não tinha essa avaliação muito clara e ela foi evoluindo para a parte de prevenção. Então, baseado nesses conceitos que você vai desenvolver e implementar um programa de segurança que é o preventivo. Hoje, como você disse, a caixa estava lá e eu tinha que proteger. Hoje eu preciso saber por que essa caixa está lá, se ela realmente deve estar lá, né? O que ela tem dentro daquela caixa, né? E qual é o tipo de instrumentos, tanto administrativos, que são os procedimentos de segurança, políticas que você tem que implementar e seguir, os assessments que você tem que fazer, as análises de risco, e também a tecnologia que você coloca dentro de uma caixa. Eu me recordo, trabalhando na parte de indústria química, nós tínhamos muito roubo de carga, né? Na época, nós tínhamos na época que teve até uma CPI de roubo de cargas, há muito tempo, devido ao volume intenso de roubo de carga. Hoje a gente tem um grande índice de roubo de carga, mas naquela época a gente queria rastrear a carga. Então arrumaram um GPS, que era legal, era desse tamanho. Então, para você esconder esse GPS, era dentro, né? Você camuflar ainda numa caixa, dentro de um produto, era muito mais difícil. Hoje você tem uma tecnologia que você pega um chip desse tamanho, Tamanho de você uma moeda. lá e pronto, você consegue rastrear uma carga. O que, a meu ver, eu sou um pouco crítico, desculpa meus amigos aí, um dos motivos que eu sou conhecido é porque eu tenho uma boca aberta, né? Então, eu gosto sempre de colocar claramente qual é a minha posição e qual a visão que eu tenho, né? Apesar de ser um mercado muito forte, muito grande, mas quando você fala em escolta, eu sempre procuro trazer, em qualquer outro segmento, qualquer outro tipo de atividade, baseado em histórico, né? O que é que nós temos de histórico de efetividade disso? Hoje você tem cargas que são protegidas por escolta, que são exigidas muitas vezes pelas companhias de seguro, né? E as empresas de segurança tiveram que se adaptar e fazer essas escoltas. Agora você imagina uma escolta, uma pessoa dentro de um Uno, né? Um carro com pouca potência, os vigilantes armados com o que delimita a lei, que é um absurdo, né? Somente com armas, o mais grosso calibre é uma 12. Aí você vê um cara que, se ele vai realmente. Primeiro, que todo roubo de carga, que seja uma carga muito valiosa, ela tem um planejamento anterior muito grande por parte dos bandidos, que também evoluíram muito na inteligência do crime. E o que ele faz? Ele vai estar lá com um AR-15, ele vai estar lá com um AK-47. Hoje não se fala mais, hoje você vê cara assaltando farmácia com fuzil, né? Então, a efetividade disso é que eu sempre questiono, né? Quão é efetivo essa proteção da carga feita pela escolta? E dizendo assim, pela vulnerabilidade que tem a escolta e até essa vulnerabilidade criada pelos empecilhos legais que nós temos.
que você não dá para um vigilante combater um tiro de fuzil. Quem conhece da parte balística sabe o que faz um tiro de fuzil, né? E você tem, o cara metralha uma escolta, acabou, dependendo qual é o objetivo, o que está sendo transportado. Então, eu acredito que a inteligência, nesse caso, ela é muito mais efetiva. Apesar de ter, eu mesmo na época que eles tinham aqueles, como chamavam, o Jack, eles tinham um nome, é difícil lembrar, que eles impediam, eles prejudicavam o sinal do Ah, o GPS. Jammer. Jammer. Eu estou lembrando do Jack, é o Jammer. O Jammer. O Jammer que ele É primo do Jack. parente próximo, né? E ali você vê que aí o cara pegava desenvolve uma tecnologia gastando milhões na parte de pesquisa científica, o cara pega um marmitex de alumínio, vai lá, enfia em cima da onde está o GPS e ele simplesmente bloqueia o sinal. Então, e é claro, é a corrida, eu sempre digo que é a corrida do gato e o rato, né? Segurança vai lá, implementa uma tecnologia, um novo procedimento, uma nova forma de atuar, e o bandido vai lá e vai passar isso depois de algum tempo, e nós vamos com mais tecnologia e isso nunca vai acabar. Então, eu acredito que aí a tecnologia ela ajuda muito você fazendo a parte de inteligência e de prevenção. Então, eu acho que voltando à questão da caixa, essa caixa ela deveria ser. Tempos passados ela tinha um tipo de proteção que você fazia e hoje ela exige uma proteção diferente. Não deixando de falar que você precisa saber o que tem dentro da caixa. Eu sempre digo que você precisa saber qual é a perda que você tem, o valor financeiro que você tem da perda daquele bem que você está protegendo, que o risco está ali. Como a querida, como que ela chama mesmo? A Eusébia, né? Desculpe, Eusébia, mas é um trocadilho. Quando o molho sai mais caro do que o frango, você não vai comer o frango. Você vai ter que procurar outro, porque o molho está caro. É a mesma coisa se você tem uma caixa que ela tem um bem que o investimento que você faz para proteger é tão alto que não compensa. É melhor você assumir o risco. Que é uma das modalidades de você trabalhar o risco. Agora, falando de governança, quando a gente fala, enfim, da evolução da gestão e tudo mais, a gente passa por a governança, ou você executa ela por boas práticas, ou você pode executar ela por normatizações, né? Ou pelos dois, que seria o ideal ainda, né? O nosso segmento, ele é bastante desregulamentado. Né, a gente tem pouquíssimas regulamentações, a gente até pega emprestado algumas, né? Tipo, vai para a técnica, a BNT, usa, não que nós tenhamos algo próprio de segurança. Você entende que a gente deveria olhar mais para isso, para buscar regulamentar mais o nosso segmento, ou ir para o lado de deixar o mercado se autorregular naturalmente, através de disseminando conhecimento, boas práticas para todo mundo subir a régua, todo mundo começa a fazer boas práticas de gestão, de compliance, de governança, e aí naturalmente se regulamenta o mercado. Qual será que seria o melhor caminho? Olha, eu acho que você tem uma influência dos dois, né? Primeiro que a regulamentação você tem que seguir a lei, né? A lei sabemos que as leis no Brasil não são tão favoráveis a nível a parte de proteção ao setor de segurança. Muitas coisas têm mudado com iniciativas de legislativos, mas eu creio que o mercado ele sempre dita para você, né? O cliente sempre tem razão, né? O cliente sempre vai te falar, é ele que vai te trazer qual é a demanda, qual é a necessidade, e você vai ter que se adaptar a isso. Então, eu acredito que as boas práticas que você vai ter, os bons procedimentos, o treinamento, que é um ponto que eu sempre estou enfatizando, que o treinamento é extremamente importante dentro de um setor de segurança. E é algo que também não vamos dizer assim, ele tem relevância, mas ele não tem tanto investimento. Eu vejo isso pelo que a gente vê no mercado. Agora, como você disse, o mercado é que vai te ditar as normas. Nós temos muitas normas que são cópia, né? O Ctrl+C, Ctrl+V, né? Você vê a LGPD.
Eu trabalhei numa indústria, numa empresa francesa, então, por ter atividade na Europa, ela já seguiu o GDPR. A LGPD nada mais foi uma cópia da GDPR e você vê, eu participei de um congresso onde foi dito sobre a LGPD a nível internacional. Na Europa, que onde tinha já o GDPR lá atrás, somente 50% das empresas estavam de acordo com a legislação. Você imagina no Brasil o que nós temos. Então, é uma lei nova que deve ser seguida, eu não sou contrário, sou a favor, mas quem dita isso também é o mercado, né? Então, tudo que você vai fazer, você tem que escutar o mercado e não deixar de pensar que você tem que seguir a regulamentação também. Então, acredito que são coisas que correm em paralelo. Uma não se sobrepõe, mas uma acompanha a outra. Não no mesmo nível. Acredito que a gestão ela está sempre mais avançada do que a legislação, e nós sempre sofremos por falta de ter uma legislação que nos ampare, que nos dê suporte para colocar em prática tudo aquilo que a gente tem. Muitas vezes o gestor ele tem que usar de uma criatividade ímpar para poder condicionar o que ele precisa às legislações vigentes, né? Não tenha dúvida, a criatividade, nós somos os campeões nisso, né? Criatividade tanto bem quanto para o mal, mas ele tem que realmente usar isso, porque você vai ter que ter um jogo de cintura para que você não seja autuado ou sofrer sanções legais por você quebrar alguma regra. Então você tem que usar da criatividade, porque, como eu disse, nós não caminha na mesma velocidade. Então você fica aí, por exemplo, agora que você tem aí drones utilizando, qual a legislação que você tem de proteção? O drone cai na cabeça de alguém é somente porque aquilo ali vai prejudicar a pessoa, o nível de acidente. Então você não tem uma legislação clara que fala sobre a utilização desses equipamentos. Você tem normas que já foram publicadas, mas o drone chegou antes da regulamentação. Então, nós estamos sempre um passo à frente a nível de gestão, de tecnologia, e a regulamentação lá tem que vir atrás. Vamos falar um pouco mais sobre isso, inclusive trazendo aquela questão que você comentou da escolta, mas temos que falar do nosso patrocinador. Então, cair na cabeça do Adalberto tem um QR Code. O pessoal da Gear, Developed by Technorise, temos um vídeo do nosso patrocinador. Você ainda tem dúvida se deve fazer a migração do sistema atual de portaria remota para o Gear? Então, deixa eu te dar uma boa notícia. O Gear é especialista em migração. Isso mesmo. Aqui você tem todo o suporte da nossa equipe de profissionais para que a sua migração ocorra de maneira eficiente e assertiva. A tentativa de fazer funcionar o aplicativo com software de gerenciamento ou com VoIP te traz muita dor de cabeça e prejuízo? O Gear oferece um pacote único com todos esses recursos, e o melhor de tudo é que as ferramentas foram desenvolvidas junto com a plataforma do Gear. Você ter em mãos uma ferramenta com recursos embarcados de um mesmo fabricante, o que tornará o processo de atendimento fluido e sem falhas. Quer saber mais sobre o Gear? Solicite uma demonstração. Muito bom. Ó, o pessoal tá curioso para saber, Dionísio, mas antes eu queria que Ada fala um pouquinho para nossa audiência sobre o que é o tal do Pool CT Segurança. Toma fôlego. Boa. Vamos lá, galera. Ó, o CT Segurança agora é CT Hub, mas continua sendo o Pool CT Segurança. O Pool é um hub, então logo o Pool CT Hub, vamos lá. Velocidade 2. O CT Hub se junta à Bossa Nova. A Bossa Nova Venture Capital mais ativa da América Latina passou de 1.000 startups investidas e sim, se junta com o CT, o maior hub de comunicação do segmento de segurança para investir em startups, empresas inovadoras que resolvam dores e desenvolvam soluções para o mercado de segurança perimetral, segurança eletrônica, patrimonial, drone, nuvem, cloud, LGPD, cybersecurity. Queremos investir em nossas startups, serão cheques de 100 a 500 mil reais, serão 10 a 15 startups investidas, já temos 4 startups investidas
investidas, 2 podemos falar que é a Privacy e a Clean Cloud, 2, daqui a pouquinho a gente fala, aguenta aí, mais algumas semaninhas, está na fase de due diligência, daqui a pouquinho a gente revela também, já temos 4 startups investidas, buscamos mais 6 a 11 startups, então você vai em botsinvest.com/CT-segurança, lá tem a tese, tem o comitê formado por profissionais do nosso segmento, toda a tese da Bossa Nova, você aplica a sua startup, queremos conhecer, queremos investir, fazer o nosso segmento de segurança ficar mais conhecido para outros mercados investidores e tudo mais, então vem pro Pool CT Hub. Muito bom, Pool CT Hub. Falando um pouquinho, né, daqui já tem mais de 1.000 startups investidas pela Bossa, então um track record fantástico do time da Bossa. Aplica lá, Bossa... bossinvest.com/CT-segurança. É esse que é o endereço, Adalberto? E se você quiser Esse é o ser endereço. co-investidor, também ainda dá, né? Você quer ser co-investidor, investir com a gente, skin the game, ajudar a mentorar essas startups, fazerem elas evoluírem, acionar o processo de escala, ir pro mundo. Arrasta pra cima, manda direct, manda e-mail, sei lá, fala com a gente, deixa comentário aqui no YouTube. Vem com a gente, vem com a gente. Muito bom, muito bom. E, Dionísio, voltando para aquela questão que eu te comentei sobre a tecnologia, você comentou sobre a escolta, né? E a tua visão sobre a questão da escolta, e aí a gente traz a questão, inclusive, da proteção humana, né? Porque você Sem tem dúvida. ali a questão dos agentes que estão vulneráveis e expostos, sendo o primeiro elo de combate. Eu tive a oportunidade de estar agora em fevereiro em Israel, e o pessoal já tem utilizado robôs para substituir essas tarefas que expõem, né, a segurança de pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho, trouxesse um pouquinho da tua visão sobre essa evolução da tecnologia e como que ela hoje, como que você tem conseguido aplicar essas ferramentas dentro da corporação. Olha, é um bom tema, né? A tecnologia, você vê a evolução dela de uma maneira assustadora, às vezes, né? E você vê hoje, voltando um pouco, né? Eu gosto sempre de fazer a gente lembrar, tem uma frase do Ricardo Coelho, que eu sempre, é um plágio dessa frase dele, e eu acho ela muito, muito interessante, que nós não podemos esquecer aqueles que nos precederam, né? Então, se você for ver a tecnologia desde que você vem da Idade Média, onde os romanos tiveram uma influência de desenvolver tecnologias daquela época muito grande. Como não olhar para o Silvano, né? Eu não sei por quê. Porque você vai falar aconteceu? isso dos hobbits, né? Exatamente. Ivan viveu nessa época. Exatamente. Não, eu digo isso porque a gente vê a evolução, né? Não fazendo aqui um grande discurso sobre isso, mas trazendo a evolução. Você vem para as catapultas, você vê o tipo de espada que era utilizado, você vem pulando mais, aí você vem para pólvora, né? O chinês fazia só fogos de artifício. A descoberta foi uma grande evolução tecnológica também. Eu não estou fazendo aí o parâmetro do qual a utilização dela, mas é uma evolução tecnológica. A Primeira Guerra Mundial, você teve vários tipos de tecnologia. A Segunda Guerra Mundial, onde você tem aí uma evolução tecnológica e destrutiva muito grande, né, com o aparecimento da bomba atômica. E hoje você tem um ponto que você citou da cybersecurity, que é muito interessante você estar sempre atento a isso. Então, o nível de tecnologia que a gente está vendo, ele como você disse, você tem um robô hoje que faz a proteção. Eu achei interessante, na China, recentemente, eu vi uma reportagem que tem um robozinho, tipo cachorro, com alto-falante, andando pelas ruas, falando sobre o lockdown devido ao Covid. Então, você imagina, antes você tinha aquela Kombi, você tem ainda vendendo ovo, vendendo fruta, né? Daqui a pouco, a pamonha, nossa, era pamonha, né? Pamonha de Piracicaba. Você vai na chave chamando ele, aí saía. Não era, tava vendendo e você tem hoje, daqui a tempo, você tem um carro, né? Como você tem os carros hoje já sem motorista, né? Então, veículos autônomos. Os veículos autônomos, e recentemente foi engraçado que a polícia parou um carro para multar, né? E era um carro autônomo, chegou, não tinha motorista, né? Então, assina aqui, né? Os pontos do robô vai para quem, né? Exatamente. Então eu creio que assim, a tecnologia ela sempre vai estar buscando fazer a proteção do ser humano, né?
quando você fala também em guerra, ela não só é um motivo de um instrumento de ataque, mas ela também é um instrumento de defesa. Então, você proteger o nosso colaborador da área de segurança, estou dizendo especificamente, é muito importante, porque ele é o primeiro que está exposto ali ao risco, né, de um ataque, de sofrer danos à sua integridade física. Então, cada dia mais a tecnologia vai estar buscando isso, né? Além de proteger os assets, o patrimônio das empresas, mas eu acredito que é sempre, cada vez mais ela vai estar entrando e cada vez menos você vai ter o ser humano dentro desse processo. Acho que dentro do processo, sim, mas com tarefas mais estratégicas, né? De decisão, não tão ali no front como primeira linha de defesa, né? Esse é um ponto importante, porque você tem que ter hoje uma qualificação dessa mão de obra muito maior. Você vai pôr uma pessoa para operar um drone, para operar um sistema de radar, para operar um sistema de CFTV com vídeo analítico. Você já não tem somente aquela pessoa de combater alguma coisa a nível de confronto físico ou de confronto dentro desse tipo de violência que é presente todos os dias. Mas você tem que ter uma evolução, tanto que não caminha sempre junto, né? A tecnologia evolui e nós temos que aprender a utilizar essa tecnologia. Nós temos que treinar aqueles que estão na linha de frente a utilizar essa tecnologia. E também o trabalho de inteligência. Aí é uma frase minha, que eu digo sempre que o melhor músculo é o cérebro, quando a gente fala de briga, né? Que é a inteligência sempre tem que estar à frente da prevenção e da segurança, né? E dentro dela ela traz tudo isso que você está dizendo, de proteger não só o profissional de segurança, como também todos os colaboradores da empresa na qual você trabalha. Muito bom. Sensacional. Falou em senhores. radar, aquela hora o Clebão já Eu até fiquei quieto aqui, eu falei, não, pai, ou o Silvano ia falar do Clebeto, né? Alguma coisa assim. Porque... Estamos focados na conversa, Alberto. Ok, também. Quando a gente fala a respeito dessa evolução toda, e você que está dentro de uma empresa de tecnologia, que não só é um mecanismo que tem trazido muita evolução, mas como você presidencia também a discussão disso internamente, a gente sempre tem parâmetros do que é correto, o que não é correto, o que é ético, o que não é ético, e esse é um dos diálogos mais intensos que a gente tem na área de segurança, porque muitas vezes a gente quer fazer algo para aumentar o nível de segurança, mas não é correto, ou não é ético, ou dentro de algum ponto de vista não é adequado, e assim por diante. Você acabou de falar a respeito da mudança da mão de obra, de uma mão de obra de confronto, que tem que ter um preparo adequado. Né? Que tem Sem que ter um dúvida, preparo sem adequado, dúvida. É muito principalmente o importante. emocional ali, né, muito forte, Totalmente. e a mão de obra mais técnica, né? E essa conversão de um no outro, porque essa é uma grande preocupação. Converter aquela mão de obra que tem uma qualificação específica para aquilo que faz, para que ele possa operar, ou seja, não é mais, ele vai sair de ser um objeto visto em uma câmera para ser a Eu pessoa acho, que né, está Silvano, olhando aquela além câmera. de ele ter uma evolução técnica, ele saber a importância dele no resultado final, que aí é o estratégico. Né? Isso, Quer dizer, então. ele precisa ter uma A evolução A técnica, visão da entrega, só que ele né? precisa saber qual é a entrega. Tipo, não é Então, saber dominar o drone, tá? Mas qual é o resultado que você vai trazer isso? Eu acho que isso E como converter isso, né? Como trazer esse profissional daqui para cá, né? Eu legal, acho que isso é uma desafio. coisa muito importante. A parte de tecnologia eu acho que ela é mais fácil. Também acho. O Eu acho ser que o humano é que é o estratégico mais difícil. Ele entender o papel dele na ponta final, né, Jorge? Eu acho que esse eu acho... Tipo, cara, Denise, você você- corta isso, se aparecer meu nome de Jorge, não Eu só quis devolver porque aqui já me chamaram de Thiago, já me chamaram de tudo que é nome aqui, viu? Mas o que o Adalberto está falando é a respeito do tal da accountability, né? O cara se sentir parte do processo inserido, o que é muito mais interessante, né? Eu saio de ser um escudo humano para ser um agente de estratégia. Isso é muito legal. eu encaro o que você acabou de dizer. Eu acho que a tecnologia era muito mais, vamos dizer, era muito mais ágil e, entre aspas, fácil, né? Porque você tem aí pesquisadores, você tem mentes brilhantes aí pensando na produção de tecnologia a nível de proteção,
Mas essa conversão do profissional de segurança para uma visão mais estratégica, e na onde essa estratégia vai estar incluído a tecnologia, eu acho que é o maior desafio. Eu sempre trabalho como um panteão. Você tem a governança e você tem os pilares que nós trabalhamos. Um pilar os procedimentos, outro pilar você tem a parte de treinamentos, e um dos pilares importantes é o pilar da tecnologia, que é o que vai suportar a sua estratégia e que vai te trazer o resultado. Então, trazer esse profissional de uma parte mais operacional e vamos dizer, mais de força, utilizar somente de utilização da força, para a parte que você, tanto de tecnologia, como você falou, de compliance, de ética, você tem vários casos onde você vê que a falta de um treinamento mais eficaz, ou eu não estou fazendo aqui uma crítica a nenhum tipo de empresa, a nenhum tipo de profissional, eu estou falando pelo que a gente vê dentro das ocorrências, né? Então você tem pessoas usando uma força excessiva porque não é treinado o suficiente para isso. Eu bato sempre na tecla do treinamento, porque você pega um vigilante, todos nós sabemos, o mercado de segurança disso sabe, ele vai lá, ele é qualificado, ele dá 30 tiros com 38. Depois, acho que é 70 tiros pela lei. Aí, depois de 2 anos, ele fica todo esse tempo sem dar tiro, porque você treinar periodicamente é um custo muito alto para as empresas. Depois de 2 anos, ele vai fazer essa reciclagem e vai dar mais 40 tiros. Olha, e com 38zinho, né? Muitas vezes uma arma que não tem uma efetividade. E quando essa pessoa saca, tem a parte emocional, que ela é o que manda na hora, né? Você tem aquele profissional que pode ter uma reação totalmente descabida, né? E utilizar dessa ferramenta, que é uma ferramenta de trabalho, de uma maneira errônea, né? Utilizando, por exemplo, não para reagir, mas sim para ameaçar, né? O que é diferente, né? O cara utilizar aquele instrumento de trabalho dele para fazer uma ameaça. Então, eu trabalho muito, claro, cada setor, cada situação merece uma devida ferramenta de proteção ou de prevenção. Eu sempre trabalhei com segurança desarmada. Por quê? Por esse motivo, né? Porque eu estou protegendo o vigilante. Você imagina o bandido chegar. Hoje ninguém assalta uma grande empresa com menos de 20 caras com fuzil, né? Os caras que estão ali na adrenalina, muitas vezes drogado, o cara vai ali ele vai para o tudo ou nada. Você não tem como reagir. Agora, como ter uma reação preventiva sem utilizar arma? Esta que é uma questão. Eu sempre coloquei em empresas onde a parte de inteligência, que é uma tecnologia muito importante, que é o botão de pânico, né? Então, eu quando trabalhei em várias empresas, eu instalei botões de pânico. Agora, o botão de pânico, que é uma coisa que antes você tocava, ele aparece lá no monitoramento, e aí o monitoramento liga para a portaria, ou para onde for o setor, e fala assim, qual é a senha? Você com a ponto 40 na cabeça, você reza até uma Ave Maria, você fala grego, você fala qualquer coisa. Então, você tem que levar em consideração o que é a realidade, né? Então, a pessoa vai falar uma contrassenha. Não. O que a gente utiliza, o que eu sempre recomendo, você tem um botão de pânico que a hora que você aciona ele tem que estar linkado a uma câmera no monitoramento, que o próprio monitoramento pode ver a situação com pessoas treinadas e identificar qual é a agressão que está tendo e sim tomar uma atitude, né? Então você não vai ter uma reação ali que pode tanto expor ao colaborador da segurança como os funcionários, os visitantes, etc. Lembrando que o Adalberto, por exemplo, é um caso de uma pessoa que nunca vai usar de força excessiva por simplesmente ausência de força, né?
Verdade. Dionísio, Fala para ele também que a técnica é muito importante. Não, é que você mesmo falou, tem que ir pro estratégico. ou qual que é o músculo mais necessário, né? O cérebro. É o sério. Esse é fortinho. Esse é meu, hein? Não pode copiar. Tem copyright aí, ó. autoral, Tem copyright. Dionísio, quem quiser entrar em contato com você, te seguir nas redes sociais, faz como? Olha, eu não sou muito de rede social, né? Não que eu não seja uma pessoa sociável, né? Mas eu tenho minhas restrições contra a rede social, principalmente para um homem da área de segurança. Então, eu não tenho rede social, né? Eu disponibilizo meu e-mail para quem quiser fazer contato, e aí a gente pode conversar e sim trocar telefone, o famoso WhatsApp. E meu e-mail é Dionísio Gobato, né? O campus que eu não achei dentro do Gmail, dionísiogobato@gmail.com. Então, quem quiser entrar em contato, estou à disposição, sempre gosto de conversar, porque a gente aprende a cada dia, não é porque eu estou há 37 anos na área, se eu estou há 37 anos na área, mas eu não me atualizar, eu não estiver no cotidiano, isso não faz nenhuma diferença. Perfeito. Dionísio, e para a gente finalizar, eu queria que você desse uma dica para os gestores, porque existe aí um paradoxo, né, entre usar tecnologias que eu já tenho confiança, e aí eu vou ficando cada vez mais desatualizado com relação a esse processo de inovação e de evolução tecnológica, e de testar novas tecnologias que já se provam em outros países, né, eficazes. Que dica você daria para o gestor para que ele possa equilibrar esses pontos? Qual que é a tua visão a respeito e que dica que você deixa para a audiência? Olha, eu acredito que todo gestor de segurança ele tem uma dificuldade muito grande, porque a área de segurança era sempre vista em muitas empresas como uma despesa, não como um investimento. Então, o papel do profissional de segurança é mostrar o que ele pode evitar de perdas. Para que ele evite essas perdas, quais são as ferramentas que ele utiliza? Então, aí você vai entrar na tecnologia. Agora, um ponto que a gente tem que ter sempre em mente, e aí o pessoal da tecnologia fica um pouco assim comigo, que é nem sempre a tecnologia que tem de high technology é a que você necessita. Então, às vezes você tem um Mercedes e tem um Fusca, só que o Mercedes não vai passar em algum lugar que o Fusca passa. Então, realmente, eu preciso de um Mercedes? Ou eu preciso, o Fusca é o suficiente? Não perdendo de vista a tecnologia. Então, você tem que estar, o gestor, sempre atualizado, sempre em cima de toda a tecnologia que existe, principalmente, eu sempre defendo a parte do cybersecurity com a segurança corporativa. Eu tive um desafio há muitos anos atrás, porque um diretor americano ele simplesmente falou, teve um problema de segurança, de segurança de informação, e ele achou que assim, não, agora isso é problema teu. E eu passei a cuidar, nós desenvolvemos o controle de acesso lógico, o que tem muito sentido dentro da área de TI, e é claro que existe uma resistência muito grande, quem é que controla o que o administrador do sistema faz, né? Quem é que controla isso? Porque ele é o dono do sistema, mas tem que ter o controle. Então, o profissional de segurança ele tem que sempre estar equilibrando não só o conhecimento dele, aperfeiçoando as suas práticas, aperfeiçoando o seu conhecimento e também estar sempre atualizado na parte de tecnologia. Porque nós podemos, e você vai ter que demonstrar, esse é o outro, e é o grande desafio dos meus amigos e colegas, é nós demonstrarmos que aquela tecnologia, que naquele momento pode ser um alto investimento, qual é o retorno dela? Qual é o payback? Não adianta a gente ficar no romantismo, né? Não, eu vou pôr um drone com um canhão que vai dar um tiro, tal. Eu preciso disso? Né? Eu vou utilizar um radar, como a gente vê aí que está nosso amigo da Ogen, um radar, é uma tecnologia que veio. Não é propaganda, né? Porque o cara já está com a camisa da Ogen, tá? Mas acho que é Ogen, né? Ogen.
você tem a tecnologia que é muito mais avançada na proteção perimetral. Porque o que você tinha até hoje é onde você tem um toque na cerca, no seu limite, para disparar um alarme. Hoje você consegue ver além disso, né? E prever o que está chegando no seu. Então, isso é uma evolução tecnológica. Agora, ela tem uma funcionalidade importante dentro da sua empresa. Então, é esse equilíbrio que tem que procurar para que você possa justificar um investimento, né? E está sempre atualizado. Cada dia é uma novidade, né? Muito bom, senhores. E assim encerramos. Passamos um pouquinho do nosso horário do Sério? Café com Segurança. Desculpa, gente. Coisa do papo é bom, é assim. Mas é muito bom. Obrigado mais uma vez, Dionísio, por Que é estar isso, conosco, disponha. colaborando aqui no nosso Café com Segurança. E assim finalizamos o nosso episódio número 487, galerinha. aí. É muito bom estarmos juntos todas as segundas-feiras. Valeu, Valeu! pessoal. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo convite.